Diferente do que muita gente pensa, não é tão simples assim ser um criminoso. Desde assaltar uma simples loja até dirigir grandes cartéis de drogas internacionais pode ser uma grande tarefa. Driblar esquemas do Estado ou até mesmo transformar a vida real em um grande xadrez para fazer com que o designado produto chegue ao seu destino de consumo pode fazer dessas organizações ilegais instituições mais lucrativas do que o Wall Street propriamente. Neste vídeo, eu vou lhe apresentar as 10 organizações criminosas mais ricas que esse mundo já viu. Então, prepare sua pipoca, dê o like nesse vídeo e vamos nessa! Número 10. Cartel de Medellín. Mais do que uma simples organização de tráfico de drogas, considerado pelos Estados Unidos uma organização semi-terrorista coordenada pelo tão famoso Pablo Escobar, o Cartel de Medellín foi uma rede de traficantes de drogas muito bem organizada, originária da cidade de Medellín, na Colômbia. O cartel de drogas operava na Colômbia, Bolívia, Peru, Honduras, Estados Unidos, bem como no Canadá, Brasil e na Europa, entre 1972 e 1993. O cartel chegava a faturar mais de 60 milhões de dólares por dia. Isso é, 720 milhões de dólares por semana e quase 3 bilhões ao mês. Dos 21 anos de existência do Cartel de Medellín, em quase todos eles, o faturamento anual do narcotráfico chegava a mais de 20 bilhões de dólares americanos. Dinheiro esse que ia para as contas bancárias de Pablo Escobar, fundador e líder do Cartel de Medellín. Número 9. Cartel de Camorra, bilhões de dólares envolvidos. Estamos falando da Camorra. Essa é uma organização criminosa italiana aliada à máfia siciliana. Surgiu na região de Mezzogiorno, mais precisamente na cidade de Nápoles, possivelmente em meados do século XVII. Tendo controlado de perto o território, integrou-se bastante ao tecido social. A estrutura organizacional da Camorra é dividida em grupos individuais, também chamados de clãs. Todo capo, ou chefe, é o chefe de um clã, no qual podem haver dezenas ou centenas de afiliados, dependendo do poder e da estrutura de cada clã. Consequentemente, como os clãs da Camorra agem de forma independente, eles são mais propensos a entrarem em guerras entre si. Segundo relatos, a principal base de operações da organização fora da Itália é a Espanha. A Camorra está presente também em países como França, Holanda, Romênia, Reino Unido, Suíça, Marrocos, entre outros. Segundo a revista Fortune, a Camorra é o terceiro maior grupo de crime organizado do mundo, com uma renda estimada em 5 bilhões de dólares por ano. Número 8. Cartel de Sinaloa. O Cartel de Sinaloa é um sindicato de tráfico de drogas baseado em Culiacán, Sinaloa, com operações nos estados mexicanos de Baja Califórnia, Durango, Sonora e Chihuahua. A organização foi fundada no final da década de 1980 por Joaquim Guzmán Loera, El Capo, que começou sua carreira criminosa no quartel de Guadalajara. El Capo se empreendeu nos estudos de rotas de tráfico para a criação e expansão da sua própria organização e é reconhecido por estudiosos como um gênio dos negócios. O cartel opera em mais de 50 países e é a maior organização das Américas e ocupa a 5ª posição dentre as maiores organizações criminosas do mundo. O cartel é um dos mais fortemente armados e seu contingente também é composto por policiais e militares. Possui ramificações em países da América do Sul, como Colômbia e Peru, onde também cultiva plantas psicotrópicas. Arrecada cerca de 3 bilhões de dólares por ano. É o maior fornecedor de cocaína no âmbito internacional. Número 7. Ndrangheta. Hoje, Ndrangheta é considerada a organização criminosa mais poderosa do Ocidente. Começou a ser conhecida como uma influente organização criminosa após ter falhado no golpe Borghese. O chefão, Paolo Di Stefano, é considerado o responsável por fazer a Ndrangheta deixar de ser um grupo criminoso rural para se tornar uma das maiores organizações criminosas do mundo. Esta organização se envolve em diversos tipos de crime e possui tentáculos no setor público e privado na Itália. Em 2010, suas principais atividades criminosas eram tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro, movimentando dinheiro equivalente a 3% do PIB da Itália. Desde 1950, se espalhou para o norte da Itália e atualmente tem negócios no mundo inteiro. Em 2013, seus lucros giravam em torno de 4,5 bilhões de euros, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Demoscópica. Número 6. Yamaguchi Gumi.
Considerado o grupo japonês mais rigoroso com suas regras, o Yamaguchi-gumi Yakuza, no Japão, está no meio de uma luta que poderia desencadear guerras entre gangues e ter um grande efeito sobre as empresas em todo o Japão e países vizinhos. O Yamaguchi-gumi, que consiste em 23.400 membros, que é cerca de 40% da população de gangsters do Japão, opera em 44 das 47 prefeituras do Japão e tem uma receita líquida anual de 6,6 bilhões de dólares, trazidos de extorsão, jogos de azar, indústria do sexo, tráfico de armas, propinas imobiliárias e de construção. O Japão é a terceira maior economia do mundo e, sabendo ou não, muitas empresas japonesas estão envolvidas de algum modo com a máfia. Mas a divisão dentro do Yamaguchi-gumi pode causar uma crise financeira que pode se espalhar por todo o país. Fundada em 1915, Yamaguchi-gumi não é como a máfia retratada nos filmes. Eles têm cartões de empresa, logotipos, sites oficiais e se comportam muito como uma corporação típica. Yamaguchi-gumi tem 72 grupos afiliados que pagam taxas mensais de adesão. Mas um dos underbosses, Kunio Inoue, está começando sua própria seita e trazendo cerca de 3.000 membros de gangues com ele. Esta entidade separada, o Kobe Yamaguchi-gumi, claramente não está bem com o grupo original. Número 5. Santsvazke Bratva. Esse é um grupo mafioso russo. Eles operam em um esquema parecido com a Camorra, estrutura descentralizada e operações violentas. A Santsvazke é uma das máfias mais poderosas do país. Anualmente, a Bravta se reúne para compartilhar e dividir o dinheiro dos crimes em reuniões disfarçadas de festas. A Santsvazke Bratva foi fundada em 1980 por Sergei Mikhailov, quando as rígidas leis soviéticas começaram a se abrandar. O grupo está envolvido em corrupção bancária, extorsão, jogatina ilegal, roubos, tráfico de drogas e pessoas, crimes virtuais e muitos outros. Um documento do Wikileaks, revelado em 2010, mostrou que o governo russo ajuda nas atividades de várias máfias no país, no exterior e em algumas regiões do país, sob a proteção do Serviço Federal de Segurança. Suas movimentações financeiras chegam até 8,5 bilhões pelo mundo. Número 4. D-Company. A D-Company é uma máfia criminosa liderada por Dawood Ibrahim, um muçulmano indiano cuja rede se estende por 5.000 membros e 100.000 membros de gangues de baixo nível. Embora tenha se originado na Índia, opera principalmente no Paquistão, apesar das autoridades negarem isso. Também possui operações na Tailândia, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Arábia Saudita. A organização gira em torno de extorsão, sequestro, contrabando, narcóticos, tráfico e assassinatos por encomenda. Também é muito grande na cena cinematográfica indiana, tendo se infiltrado com sucesso em Bollywood, e tem sido responsável pela distribuição de filmes, envolvimento em pirataria e até mesmo assassinatos de diretores de cinema. Surgiu na década de 1970 em Bombay, atual Mumbai, depois que Ibrahim trabalhou como contrabandista. Sua organização cresceu na década de 1990, caracterizada por negociações com organizações islâmicas impulsionadas pelo terrorismo que afligia sua comunidade. Acredita-se que a D-Company lavou 120 bilhões em dinheiro ao investi-lo no KSE, em uma época em que o PIB paquistanês era de apenas 130 bilhões. Número 3. La Cosa Nostra. A Cosa Nostra é uma sociedade criminosa secreta que se desenvolveu na primeira metade do século XIX na Sicília, Itália. No final do século XIX, a Cosa Nostra também se desenvolveu nos Estados Unidos. Segundo Paolo Pezzino, a máfia é um tipo de crime organizado não apenas ativo em vários campos ilegais, mas também com tendências a exercer funções soberanas, normalmente pertencentes a autoridades públicas. Alguns estudiosos veem a máfia como um conjunto de atributos profundamente enraizados na cultura popular, como um estilo de vida, como ilustrado pelo etnógrafo siciliano Giuseppe Pitrè no final do século XIX. A máfia é a consciência do valor de alguém, o conceito exagerado de força individual como juiz único de todos os conflitos de interesses ou ideias. A Cosa Nostra
E outros 3 clãs familiares que atuam em outras regiões da Itália, a Camorra, a 'Ndrangheta e a Sagrada Coroa Unida, têm cerca de 25 mil membros, além de 250 mil filiados no mundo, segundo dados do FBI. Seu valor acumulativo é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares. Número 2. Cartel do Golfo. O Cartel do Golfo era uma organização mexicana de tráfico de drogas e um dos cartéis de drogas mais antigos do país. O cartel foi fundado pelo contrabandista Juan Nepomuceno Guerra na década de 1930, durante a era da Lei Seca nos Estados Unidos. Na década de 1980, a organização começou a contrabandear cocaína para os Estados Unidos e para os colombianos, e era o segundo maior cartel de drogas, perdendo apenas para o cartel de Guadalajara. Suas movimentações financeiras pelo mundo chegam a 9,9 bilhões de dólares. Número 1. Tríade. O surgimento das tríades chinesas ocorreu devido a fatores históricos, especialmente a guerra entre os Hans e os Manchus na China. Os grupos criminosos tiveram origem em 1644 pela etnia Hans e tinham como objetivo expulsar os invasores Manchus, fundadores da dinastia Ming. Em 1760, os Hans criaram a Sociedade do Céu e da Terra para combater a dinastia Ming e restaurar seus valores e regras. A influência destas sociedades espalhou-se por toda a China e o grande contingente começou a se ramificar em pequenos grupos, entre eles a Sociedade das Três Harmonias. Este grupo adotou um triângulo como emblema, geralmente acompanhado por imagens de espadas ou retratos de imagens decorativas de espadas ou retratos de Guan Yu, um dos mais temidos guerreiros da China antiga. Estes segmentos criminosos foram batizados de tríades pelas autoridades inglesas em referência ao símbolo que utilizavam. Alguns historiadores apontam que essas máfias surgiram como parte de um movimento revolucionário chamado Seita do Lótus Branco, que teria totalizado 2 milhões de membros em suas fileiras e organizado mais de 80 rebeliões. Entre as práticas ilícitas das tríades chinesas está a exploração da prostituição. Estes grupos traficam mulheres do sudeste da Ásia, da América do Sul e do leste europeu para a Europa Ocidental. Outras atividades que praticam são a movimentação de drogas ilícitas, contrabando de cigarros, de munições, organização de sequestros, homicídios, roubos e jogos de azar. Suas movimentações pelo mundo chegavam a 13 bilhões de dólares. Fora essas gangues superpoderosas, também existem outras, inclusive femininas. Você, por um acaso, já ouviu falar nas 40 Elephants? Então, confere esse vídeo aqui no canal. Ah, e não se esqueça de deixar um comentário nesse vídeo falando o que achou do conteúdo. Ative o sininho e se inscreva para não perder os fatos impressionantes.